presidente Donald Trump disse com todas as letras que o negócio dele com a Venezuela é petróleo. Mas tudo parece bem mais complicado do que parece ser. Reportagem de Mariana Giangiacomo. A Venezuela chegou a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas anos de precarização da empresa estatal que comanda a extração, a PDVSA, e um embargo americano ainda no primeiro mandato de Donald Trump fizeram a operação despencar. Até 2023, a maior importadora de petróleo de Caracas era a China, seguida pelos Estados Unidos. A norte-americana Chevron tinha uma licença para operar no local, concedida pelo ex-presidente Joe Biden. Para cumprir os objetivos colocados por Trump para o petróleo venezuelano após a captura de Nicolás Maduro, as petrolíferas americanas precisariam de um grande investimento, buscando melhorar a capacidade produtiva da infraestrutura da PDVSA, que é bastante antiga. A administração de Trump entrou em contato com algumas empresas para verificar o interesse em retomar as atividades na Venezuela. A resposta foi quase unânime: depende da estabilidade política do país. A Casa Branca segue em negociações com o novo governo venezuelano para buscar caminhos de colaboração. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira. Trump disse que ela vai colaborar com os americanos e que, caso contrário, sofreria consequências piores do que Maduro. Durante a posse, Rodrigues criticou a ação que capturou o ex-ditador. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. O discurso foi similar ao ouvido na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. Os países discutiram a legalidade do ataque, mas não chegaram a uma conclusão. O embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, Samuel Moncada, afirmou que a ação foi ilegítima e um resultado da sua riqueza natural. Quando o uso da força se emplea para controlar recursos, imponer governos ou rediseñar estados, estamos ante uma lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo e del neocolonialismo. Os Estados Unidos negam qualquer transgressão e afirmam que a operação tinha um único objetivo: prender um narcotraficante. Nicolás Maduro se apresentou à justiça americana pela primeira vez e se declarou inocente de todas as acusações. Maduro se disse um prisioneiro de guerra e ainda se identificou como líder da Venezuela. Ele volta aos tribunais em março para uma nova audiência, quando prestará depoimento. Adriano, vamos à centralidade desse episódio, que é o petróleo. A geopolítica do petróleo é um clássico há mais de 100 anos. Agora, há um aspecto técnico, e a gente gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso, dada a sua expertise no campo, que é a situação da exploração do petróleo na Venezuela. É público e notório, nossa audiência sabe disso muito bem, que a Venezuela tem, alguns dizem, a maior reserva de petróleo do mundo, e ao mesmo tempo uma indústria petrolífera que foi afundada pelo chavismo. Quão fácil ou quão difícil é para Trump ressuscitar essa indústria? Olha, William, a Venezuela ela tem um paradoxo, como você falou, né? Ela é a maior reserva de petróleo no mundo, lá com os 300 bilhões de barris, seguida da Arábia Saudita com 250 bilhões, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma produção insignificante no mercado de petróleo. Se fala hoje que a Venezuela produz 1 milhão de barris dia, né? Não sei se produz isso, né? Porque regime autocrático ditatorial, nada é transparente lá, mas vamos supor que produzam hoje 1 milhão de barris dia. Esse milhão significa 1% da produção mundial. Então, não tem significado nenhum, né? Significado nenhum no contexto do mercado nacional de petróleo. Tanto não tem que você vê que hoje o preço do barril caiu, né? Porque a expectativa é que se o Trump consegue colocar de volta as empresas americanas, aí pode haver investimento e a Venezuela pode voltar a produzir aqueles 3, 4 milhões de barris dia que ela produzia, né, no período anterior ao chavismo, né? Então, a gente não sabe hoje
o estado, né, dos campos, por exemplo, da Venezuela, o grau de sucateamento que tem lá, né, que tipo de problema até ambiental, por exemplo, deve ter. Então não é simples você voltar a ter uma produção na Venezuela, talvez no curtíssimo prazo, até porque empresas de petróleo, mesmo sendo as americanas, uma ExxonMobil, uma Chevron, tem que ter o mínimo de segurança jurídica e regulatória, coisa que a gente não vê hoje na Venezuela, mesmo aí após a prisão do Maduro e da esposa dele, né? Então vai ser uma... A gente lembra que Ucrânia, com guerra com a Rússia, ninguém imaginava que a guerra ia demorar tanto, né? Então essa é um ponto de interrogação, William. Quanto tempo você demoraria para você voltar à Venezuela a ter uma produção de aí, no mínimo 3, 4 milhões de barris que ela tinha no passado? Quantos bilhões de dólares vão ser necessários para que essa produção volte a acontecer? É evidentemente que você hoje ainda tem lá a Chevron, não saiu da Venezuela, ela está lá com contratos com a PDVSA, produz aí, segundo as estatísticas, 200 mil barris de petróleo dia, o que é nada para a Chevron. A Chevron é uma empresa que produz 5 milhões de barris por dia, produz mais que o Brasil, por exemplo, mas ela estaria assim numa espécie de uma pole position, porque ela teria um diagnóstico melhor do que hoje são aqueles campos de petróleo lá da Venezuela. Outra questão importante, William, é a qualidade do petróleo venezuelano também. O petróleo venezuelano é um petróleo pesado, né? Por exemplo, ao contrário do petróleo brasileiro do pré-sal, que é um petróleo leve, né? Então, também você tem que recuperar refinarias na Venezuela e ter que ter refinarias no mundo afora mais sofisticadas e mais caras para que, entre esse petróleo pesado venezuelano, você consiga extrair dele produtos de valor agregado, que maior valor agregado, como é o caso de gasolina, de diesel, de nafta, de GLP. Então, esse é outro ponto também importante que dificulta também essa recuperação num contexto que a gente está falando de transição energética, né? Então, eu acho que, na minha opinião, né, Will, o que está acontecendo lá é que, no fundo, o Trump ele não está querendo petróleo venezuelano. Os Estados Unidos têm muito petróleo. Hoje, os Estados Unidos produz 13 milhões de barris por dia de petróleo. Eu acho que ali o que está sendo visto é que a gente pode estar testemunhando, caso o plano do Trump dê certo, é uma nova geopolítica do petróleo no mundo, onde os Estados Unidos passa a ter ingerência, né, numa quantidade significativa das reservas mundiais de petróleo, e aí sim, né, ele pode aí sentar na mesa com Rússia, com o Oriente Médio. Eu tenho falado que, no fundo, se o plano do presidente Trump der certo, ele está criando uma espécie de uma mini OPEP. Murilo, como é que você está sentindo aí em Brasília a reação do governo brasileiro a essa nova geopolítica de petróleo? A gente viu no Conselho de Segurança das Nações Unidas a repetição de todos aqueles, digamos, discursos já esperados, né, por parte dos países, inclusive do Brasil. O que eu estou tentando é levar a nossa conversa para os fatores reais aí por detrás do episódio. O governo brasileiro, que tipo de reflexão você detecta está fazendo aí em Brasília? Olha, existem basicamente duas reflexões. A primeira, de caráter diplomático oficial, de repúdio ao que aconteceu, seguindo a cartilha diplomática e até mesmo ideológica do governo. Então, não há grandes novidades aí na reação, nessas declarações que foram feitas, de condenação, a participação do Brasil na ONU, enfim. Então, essa é uma questão. A outra é a questão de que, eventualmente, essa expansão geopolítica dos Estados Unidos na região possa se tornar uma questão permanente. Então, há essa preocupação de dois lados que são importantes. Uma da reação, a reação normal e diplomática, de condenação, que era esperado, e a segunda é do papel geopolítico que os Estados Unidos assumem, muito mais até que a questão do petróleo. Petróleo, sim, é importante, para o Brasil é importante, mas o Brasil não está, nesse momento, preocupado se os campos vão ser recuperados imediatamente ou não. Até porque, por detrás disso, William, existe uma outra questão, não está resolvido quem é que está mandando na Venezuela de forma clara. Quer dizer, o primeiro é a presidenta, a vice-presidente assume, muito bem, mas se ela comanda, não é? Isso é um ponto. O establishment
que sustentava Maduro continua lá, por exemplo, o Diosdado Cabello e o Padrino, que são os dois homens fortes da Venezuela, estão lá. Então, todo esse anúncio do Trump com relação ao petróleo que vai comandar a Venezuela, isso é relativo, ainda não está claro o que vai acontecer. Então, acho que, fundamentalmente, a questão que preocupa o Brasil é para onde vai a Venezuela nessas novas circunstâncias. Por quê? Tem repercussões diretas. Primeiro, a questão da imigração. Se a Venezuela se desorganizar ainda mais, nós podemos ter um fluxo ainda maior, que não está acontecendo, de venezuelanos no Brasil. E o segundo, há uma questão também eleitoral, porque a tradicional relação do PT com o governo chavista, ela pode ser usada e será usada, na minha opinião, no discurso eleitoral da oposição, tanto pelo próprio fracasso do regime chavista como um todo, quanto também pela questão que está posta hoje se vai se negociar ou se não vai se negociar com os Estados Unidos. Se um lado, os Estados Unidos, conseguir estabelecer uma negociação, é uma espécie de desmoralização do regime chavista, que sempre foi anti-americanista, e aí se dobraria às vontades do Trump. Por outro lado, também não sabemos se isso vai acontecer. Então, há uma incerteza sobre a duração da tensão sobre a Venezuela e se isso vai levar a algum tipo de estabilidade nas relações entre Venezuela e Estados Unidos e que, de alguma maneira, afeta o Brasil geopoliticamente. Eu queria pegar muito esse aspecto do impacto político aqui no Brasil, na política brasileira, melhor dito, que você acabou de levantar, Murilo. Vou voltar um passinho atrás um pouco, aproveitando que você também já mencionou e o Adriano vinha dizendo, que é quem manda na Venezuela e quem tem condições de fazer o que acontecer. Lourival, a gente começa a detectar indícios. Você, no programa que nos antecedeu, no Prime, já trouxe isso para a audiência. Seria interessante para quem não acompanhou o Prime que você pudesse também expor aqui o que você já tem de contribuição nesse setor. Avolumam-se os indícios de que há pelo menos 3 meses a atual presidente foi empossada hoje e o irmão dela, que dirige a Assembleia Nacional, e setores importantes do mundo empresarial privado venezuelano já vêm estabelecendo, pelo menos criando esperanças em grupos de investidores internacionais, na seguinte linha: olha, tirando Maduro, a gente arruma a situação, porque aqui a Bolsa vale quase nada, a dívida é da PDVSA, tem uma enorme possibilidade de investimento em petróleo, que isso pode jorrar imediatamente. Daí minha pergunta inicial ao Adriano, se isso é realista ou não. Ele disse que não é muito. Mas, de qualquer maneira, levanta o apetite. Houve isso? Exato, né? A informação que a gente trouxe é que, pelo menos desde outubro, representantes dos dois irmãos, né, do Jorge e da Delcy Rodrigues, ele presidente da Assembleia Nacional, ela então vice-presidente do país e vice-presidente que cuida da economia, né? E que fez as reformas que levaram uma relativa melhora da situação, flexibilização do câmbio, o abandono do controle de preços e tal. Representantes deles, vinham conversando já com empresários da região, né? Inclusive do Brasil, e certamente de outros países também, certamente dos Estados Unidos, né? Para uma mega operação de privatização no país, né? De privatização do petróleo, das telecomunicações, do setor bancário, ou seja, os setores mais estratégicos e mais lucrativos do país. Isso, então, há vários meses, como você disse, o que demonstra que já havia um plano claro de um sistema pós-Nicolás Maduro. E com essa injeção que pode vir de bilhões de dólares, né, naturalmente já engatilha um crescimento econômico, mesmo antes de todo esse processo em que o petróleo passa a render os royalties, mas o investimento em si já levaria a um crescimento econômico, e foi essa a grande isca, digamos assim, que os americanos ofereceram para Delcy Rodrigues. Falaram assim: olha, vocês podem voltar a ser populares, né? E aí, com isso, vocês podem restituir a democracia, porque vocês voltarão a ser
competitivos eleitoralmente se o país voltar a crescer numa velocidade muito grande, né? Então, a gente vê que já havia ali uma preparação para essa mudança. E aí como que fica a consolidação do poder que o Murilo citava, né? Assim, bom, esse poder, ao longo dessas 2 décadas e meia, ele sempre funcionou numa espécie de condomínio, assim, né? Em que são distribuídos os benefícios, os frutos dessas se diz em espanhol, prebendas, né? As prendas, né? Os benefícios econômicos de um país como a Venezuela e que, uma vez distribuídos, mantém as pessoas no poder, né? Então é isso que eles voltam a fazer agora e de uma forma com muito mais chances, porque você tem muito mais chances de riqueza e sem os Estados Unidos perseguindo-os, né? E o Grupo Cisneros, que é o maior grupo empresarial da Venezuela, o mais tradicional, fundado em 1929, está envolvido nessas negociações, na gestão da injeção desses recursos, que era um grupo que era totalmente maltratado pelo regime anterior, porque era crítico, né? Dono da Venevisión, que é o maior canal de TV da Venezuela, então não se subordinava completamente à censura e sofria retaliações regulatórias. É um grupo que está em vários setores da economia, de telecomunicações, de mídia, de publicidade, entretenimento, de bens de consumo, do setor imobiliário e tal, e que agora renasce aí junto com esse novo grupo que toma o poder. Eles já estavam lá, naturalmente, né? Os irmãos Rodrigues eram importantes, mas eles aparentemente estão preparando uma revolução econômica na Venezuela. Adriano, boa parte, perdoe, boa parte desse cálculo político em torno do estabelecimento dos responsáveis agora pelo poder na Venezuela. A relação desses poderosos na Venezuela, do atual, continua sendo o mesmo regime, com setores estrangeiros, particularmente os Estados Unidos, depende em boa medida de um fator que eu não sei se eles conseguem controlar, mas gostaria de ouvir você. Qual é o apetite das majors no setor de petróleo pela Venezuela hoje na situação em que se encontra? Olha, eu acho que hoje, na situação que se encontra, o apetite não é tão grande assim, mas pode vir a ser, né? Dependendo se você conseguir montar uma situação onde você tem um mínimo de segurança regulatória jurídica, né? Vamos combinar que as empresas petroleiras, as majors, elas precisam sempre correr atrás de reserva, né? Repor reserva, né? E a Venezuela está lá com a maior reserva de petróleo do mundo. Vamos combinar também que ali do lado da Venezuela você tem a Guiana, que hoje é responsável aí por esse boom de oferta que o mundo está vivendo, né? A gente está vivendo um momento hoje onde a oferta de petróleo está crescendo 3 vezes mais que a demanda. Por isso que, independente do evento Venezuela ter acontecido, o preço do barril já estava com uma tendência de queda em 2026 e em 2027. E quem está investindo muito, ou quem somente está investindo hoje na Guiana, são as 2 grandes empresas americanas, que é a ExxonMobil e a Chevron. Então, a Venezuela está ali do lado. Você lembra que alguns meses atrás, o presidente, o ex-presidente, no caso agora o Maduro, ele anunciou que ia invadir a Guiana porque aquele petróleo era venezuelano. Então, acho que tem todo ali um apetite das empresas, não só talvez americanas, como de outras nacionalidades, de empresas privadas, até empresas talvez de médio porte, que tem no Canadá, nos Estados Unidos, que tem muito campo na Venezuela, que produz 2, 3, 5 mil barris de petróleo, que pode chegar a um máximo de 20, 30 mil, que não é, esse aí não é, são campos que interessam as majors, né? Então, eu acho que ali você pode, eu volto agora, um elemento talvez que também é importante nessa discussão que a gente deveria introduzir é a questão da China também, né? A China estava lá na Venezuela, está lá na Venezuela, apesar da Venezuela produzir pouco petróleo, a maior importadora de petróleo venezuelano hoje é a China, né?
e a China estaria disposta a investir. Então, acho que também isso, por isso que eu estou falando que a gente pode estar testemunhando uma nova geopolítica do petróleo, com o presidente Trump dando, inclusive, um checkmate na própria China, quando ele tomar conta, vamos dizer assim, da indústria de petróleo venezuelana. Abrindo aspas, a China hoje também, William, é o maior importador de petróleo do Brasil, né? E, além disso, as empresas chinesas que produzem petróleo no Brasil, através de campos que elas compraram aí com a abertura do mercado em 1997, através de leilões, já estão produzindo algo como 350 mil barris de petróleo aqui no Brasil. Então, acho que também esse aspecto aí geopolítico é importante a gente ter nesse contexto dos Estados Unidos estar empenhado, né, em que a Venezuela volte a ser a Venezuela do período antichavista, com as empresas americanas liderando esse processo de retorno à Venezuela como grande protagonista na produção de petróleo. Não só a produção de petróleo, também a questão do refino. As refinarias na Venezuela estão todas também sucateadas. A refinaria para refinar petróleo venezuelano, petróleo pesado, é uma refinaria que exige um investimento maior do que uma refinaria normal, né? A gente teve aí tem uma lembrança triste no Brasil, que foi aquela tentativa de parceria de Hugo Chávez com o presidente Lula para construir a famosa Abreu Lima, em Pernambuco, né? Que é de triste recordação do que aconteceu lá. Mas era uma refinaria também que era para refinar petróleo venezuelano e acabou não refinando nenhum petróleo venezuelano. Mas tudo isso eu acho que merece ser analisado com cuidado, porque realmente a possível volta da Venezuela como protagonista na produção de petróleo no mundo, né, muda essa geopolítica, e os Estados Unidos, volto a repetir, vai poder sentar na mesa detendo uma parcela significativa, né, das reservas de petróleo mundiais. Murilo, pela descrição que o Adriano faz das possíveis consequências da ação americana na Venezuela, a gente percebe uma alteração significativa que impacta o Brasil, do ponto de vista do mercado e, como ele falou, da geopolítica do petróleo. Agora, a descrição que você fez do impacto da ação americana na Venezuela no governo brasileiro, ela focou sobretudo no impacto político-eleitoral. Aí, da sua posição privilegiada de observador da política em Brasília, o que você diria? O governo brasileiro está tão preocupado com a questão política eleitoral em si, e aí, por favor, elabore sobre isso, que está deixando completamente de lado as questões estratégicas mais abrangentes, como essas que o Adriano acabou de mencionar? Eu acho que sim, William. Eu acho que há uma preocupação central do governo com a questão eleitoral, sim. Acho que uma outra preocupação relevante é a relação triangular do Brasil com os Estados Unidos e a China. Lembra-se que no início do ano, no final do ano, a China puniu indiretamente o Brasil, aliás, diretamente o Brasil, estabelecendo uma cota menor do que o Brasil exporta de proteína animal para lá. Isso foi entendido de alguma maneira, apesar de ter sido ampla para outros países, como uma forma de aviso de que a China é um parceiro preferencial e vê com um certo cuidado essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, que ocorreu no final do ano passado. Então, o Brasil está numa posição geopolítica delicada. Agora, fundamentalmente, hoje, a questão central de Brasília é o processo eleitoral. É o processo eleitoral que guia as ações do governo. É evidente que a estratégia, o interesse nacional, o interesse público, a questão geopolítica do petróleo entra no cálculo, mas a decisão política final é saber, isso prejudica ou me ajuda eleitoralmente? E isso efetivamente é uma preocupação, principalmente pelo fato de que, a despeito do Lula ser favorito, ele é favorito hoje na disputa, ele precisa consolidar esse favoritismo. E um tema novo, como este, que entra na agenda, pode se somar a outros em torno de uma agenda negativa contra o governo. Então, por isso que a preocupação central do governo é com relação às eleições. Então, todo movimento será dado em torno disso. E isso vai presidir os próximos passos do governo brasileiro. William. Lorival, você gostaria de entrar nessa questão? O Murilo está levantando a questão do triângulo Brasil, Estados Unidos e China,
em função também, não só da questão geopolítica mais abrangente, mas em função também das notórias ligações entre o PT e o chavismo. Eu acho que a gente vem analisando isso, né, William, aqui no WW, desde a eleição do Trump, sobretudo desde o início do governo Trump, né, que essa questão ainda a gente vai ter que encarar, né, assim, porque... E, aliás, desde a época do Biden, né, a gente já discutia isso também, né, mas com o Trump isso se torna mais agudo, né, ele está realmente... claramente levando adiante uma política de negação do acesso da China aos recursos naturais, às riquezas aqui da América Latina. E em algum momento isso vai ser cobrado do Brasil. É provável que quando começarem efetivamente as negociações entre Brasil e China, entre Brasil e Estados Unidos, sobre as tarifas que o Trump impôs e que ainda estão ali vigorando sobre 60%, 64% de todos os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, algumas chegando a 50%, 40%, é variável, mas as novas tarifas estão lá ainda. E vão chegar discussões sobre a forma como o Brasil trata as big techs, trata as redes sociais americanas e essa questão da China também. E o Brasil vai ter dificuldade de lidar com isso, dada a importância, né, que a China tem para a economia brasileira. E o Trump, por outro lado, tem aí incentivos, mas tem também riscos que ele impõe a um país como o Brasil, né? Vai ser uma negociação bem difícil. O Lorival, Adriano... William. Por favor. William. Prossiga, Murilo. Posso interromper aqui? À vontade. Seguinte, olha, a gente pode pensar que esse namoro do Brasil com os Estados Unidos esses últimos 3, 4 meses tem a ver com esse movimento que os Estados Unidos fez em relação à Venezuela. Seria muito ruim ter uma reação muito forte, muito negativa do Brasil com relação ao ocorrido. Então, de certa forma, o diálogo que se abriu entre Brasil e Estados Unidos, entre o presidente Lula e o presidente Trump, amorteceu um pouco a reação brasileira. E eu acho que, geopoliticamente, interessou aos Estados Unidos que o Brasil não fosse um grande opositor aos movimentos que os Estados Unidos estavam fazendo em relação à Venezuela. Ou seja, ocorreram uma série de declarações contra a Venezuela, contra o Maduro, de ameaças, bombardeio, ataque a instalações venezuelanas, enfim. E o Brasil tinha uma posição de condenar o ocorrido, mas não agressivamente contra. Eu acho que esse ponto, agora que o Donald Trump estabeleceu um certo controle sobre a Venezuela, pode afetar a relação que ele tem em relação ao Brasil. E aí o enigma ou o componente China nessa relação nesse triângulo, possa ser uma questão importante para o Trump, para o Brasil, na mesa de negociações. Por quê? Porque agora ele já está praticamente encaminhando uma solução para a Venezuela, que eu acho que ainda está longe, mas tem um caminho diferente de quando existia Maduro no poder. E o tema agora é como é que a China vai ter acesso, como disse Lorival, aos recursos naturais, vai comprar petróleo aonde? Vai ampliar a exploração no Brasil? E aí entram todas as pautas de diferenças que existem ainda entre Brasil e Estados Unidos. Desculpe aí a Não, fiquem à vontade, interrompam quanto quiserem, como quiserem. Adriano, esse ponto que eu estava querendo encaminhar para a sua apreciação. Se a gente lê com cuidado essa recente doutrina de segurança nacional americana, cuja realização é a ação feita contra a Venezuela, ela é explícita em dizer que os Estados Unidos negarão aos seus, estou procurando a palavra, adversários, inimigos mesmo, leia-se China, acesso a recursos naturais do hemisfério ocidental. Você mesmo disse agora há pouco, a China é o principal importador de petróleo do Brasil. Em que medida o episódio americano na Venezuela, que é a realização da doutrina de segurança nacional americana, nos afeta especificamente nesse campo?
Olha, William, isso é uma pergunta importante, né? Porque, como eu te falei, não é só que a China é o principal importador do petróleo brasileiro. Hoje, o petróleo brasileiro é o principal item da pauta comercial, né, da balança comercial brasileira. E mais além disso, eu te falei, a China hoje, através de suas empresas estatais, ela já produz 350 mil barris de petróleo por dia e vai produzir mais, porque a gente está numa curva de crescimento de produção de petróleo. Hoje o Brasil está produzindo algo com quase 4 milhões de barris dia e a gente caminha em 2027 aí para produzir mais de 5 milhões de barris dia de petróleo. E eu também ando escutando aí que o Brasil está, algumas autoridades brasileiras estão falando, na medida que os Estados Unidos tira a China da Venezuela, a presença da China no Brasil vai crescer, ou seja, a gente vai poder exportar mais petróleo para a China, porque a gente está produzindo mais petróleo nos próximos anos, e a China vai produzir mais petróleo do Brasil. Então, como é que fica essa história? Complicada essa questão. Outra questão que também que a gente tem que pensar que eu colocaria aqui é a questão da margem equatorial, tá? Quer dizer, a produção de petróleo brasileira, ela tende a começar a decrescer no pré-sal a partir de 2030. Então, a margem equatorial seria o substituto do pré-sal para manter o Brasil como protagonista aí, grande produtor que é hoje, né, de petróleo a nível mundial. Só quer dizer que agora, quer dizer, com essa nova política americana para a Venezuela, a gente vai disputar investimento com a Venezuela, porque você vai poder escolher lá as empresas, olha, a gente vai investir no Brasil ou vai investir na Venezuela. Aparentemente, investir na Venezuela, o risco é menor se você tiver uma segurança jurídica e regulatória lá, porque o petróleo lá já existe. É uma questão de você recuperar os campos. Mas equatorial você tem que explorar e vai ter que furar, ver se tem ou não tem petróleo. Então, é outro ponto importante. O Brasil demorou muito a dar licença ambiental para a margem equatorial. O primeiro bloco leiloado lá foi em 2013, né? Então, acho que essas questões também merecem uma reflexão.